Algumas marcas transcendem gerações e se tornam ícones de comportamento e cultura. Esse é o caso do Beetle nos Estados Unidos, Karocha em Portugal, Käfer na Alemanha e Fusca, o nosso Fusca aqui no Brasil. Na semana do Dia Nacional do Fusca, que é comemorado no dia 20 de janeiro, o Máquinas na Pan presta uma homenagem a esse símbolo da indústria automotiva e que espalha carisma e simpatia por onde roda, nos 4 cantos do planeta. O Fusca marcou uma geração e teve um importante papel como o carro popular mais vendido do mundo. E hoje, algum substituto à altura ou é o fim do carro popular? Para analisar esse mercado de entrada, Marcos Camargo, do site R7 Auto Show, já está comigo aqui nos estúdios da Panflix. O preço do etanol continua em alta e segue em desvantagem em relação à utilização da gasolina, que também deve subir ainda mais com o aumento do custo dos combustíveis em geral nas próprias distribuidoras. Carros caros e custo cada vez mais alto para tirar o carro da garagem. O ano mal começou e os condutores já precisam de mais combustível financeiro para manterem os seus veículos nas ruas e mais. Carlos Aros traz informações sobre a falta de semicondutores no mercado global e os impactos da indústria automotiva. E Fábio Seixas, jornalista com uma riquíssima bagagem cobrindo a Fórmula 1 pela Folha de São Paulo e atualmente blogueiro do UOL e comentarista da TV Cultura, fala sobre a especulação da semana passada sobre a saída de Lewis Hamilton da Fórmula 1. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também na TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no programa dessa semana, nós vamos conversar agora com o jornalista Marcos Camargo para abordar um tema que já há algum tempo afeta a compra do primeiro e talvez único carro de alguns brasileiros, o carro popular. Marcão, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan. É isso aí, Alex. O carro popular, na verdade, esse nome parece que soa estranho e até errado nos dias de hoje, porque qual carro é popular custando aí a partir de 60 mil reais, né? Os carros mais baratos do mercado brasileiro hoje partem de 60 mil reais e isso fica longe do bolso de muita gente, tanto para comprar à vista quanto para financiar. A gente vem observando no mercado brasileiro uma série de mudanças na legislação em prol da segurança, né? Então essa subida de preços, essa escalada, não é só por conta da falta de peças, é também pela obrigatoriedade de vários itens de segurança. E isso já tem algum tempo. Se você lembrar, né, os carros mais antigos não tinham brake light, por exemplo, o cinto não era retrátil, né, de 3 pontos, ele era aquele só que você transpassava ele. Só que a exigência, né, da legislação de trânsito deixou o carro mais equipado. Hoje qualquer carro nacional precisa ter controle de tração e estabilidade, freio ABS, 2 airbags, o próprio brake light traseiro, sistema de fixação de cadeirinha para as crianças, e isso vai encarecendo o preço do carro. Quando a gente olha, por exemplo, você conhece bem o mercado europeu, os carros europeus ainda são mais equipados do que os nossos, eles têm mais dispositivos de segurança. E isso tem feito os carros ficarem muito caros, mas isso não é só no Brasil também, é no mundo inteiro. Desde o início da pandemia, né, do coronavírus, o preço do carro zero no Brasil cresceu em média 20%. Culpa da alta do dólar, culpa da falta de peças no mercado e também pela introdução de itens, né, de itens obrigatórios na listagem do que o carro tem que ter para ser vendido no mercado brasileiro. E isso é irreversível, eu não acho que o preço vá cair nem a longo prazo. Na verdade, a tendência é ficar cada vez mais caro, porque eles vão ficar mais equipados. E com a eletrificação, a gente vai ter cada vez mais carros híbridos, carros elétricos. E a tecnologia para produzir esses carros é muito cara. Bateria, que vai cobre, metais nobres, esses preços desses carros vão subir ainda mais. O carro elétrico mais barato do mercado hoje está na faixa de 160 mil reais. Então, de fato, se a gente olhar o mercado hoje, o carro foge do bolso de muita gente. Para financiar um carro popular, se
Você vai precisar dar mais ou menos aí 20% de entrada, que seriam R$12.000, e pagar um valor de prestação de R$1.500 e ter 3 vezes essa renda para poder você financiar um carro. Então é difícil. Por isso que o carro usado cresceu tanto a procura e valorizou tanto o carro usado no Brasil, porque o novo ficou caro demais. E falando em carro popular, que é um termo que não existe mais, a gente precisa lembrar do velho Fusca, que foi exatamente o primeiro carro popular do Brasil. Na história, a gente teve vários carros que ajudaram na motorização do mundo, Fiat Cinquecento, o Citroën Dolce Vó, mas o Fusca, para nós brasileiros, fabricado aqui por tanto tempo, ele tem uma história de amor com os brasileiros. Então, nessa semana especial do Fusca, você falou que tem uma matéria especial, eu queria que você mostrasse o primeiro Fusca aí dessa matéria pra gente aqui no Máquinas na Pan. Vamos começar então com Vitor Tonin, engenheiro mecânico, que tem pelo Fusca de 1970 a paixão que tanto valorizamos aqui no nosso quadro Meu Amigão o Carro. Vitor, como nasceu essa paixão pelo Fusca? Bom, pra mim o Fusca é muito especial, assim, né? Quando eu fiz 18 anos, o meu pai me deu um Fusca, era um 1972. Só que eu tive que vender ele porque, enfim, eu fazia faculdade longe e não era um carro tão confiável para eu pegar o trânsito todo dia em São Paulo. E aí eu tive que vender aquilo em 2006 e aí eu sempre tive essa vontade de ter novamente um Fusca. E aí, eis que em 2019, encontrei esse meninão aqui. São muitos os modelos de Fusca. Por que a sua preferência é por esse modelo de 70, Vitor? Então, na verdade, o 1970 foi por acaso, né? Eu queria um que tivesse esse modelo de para-choque, que é o modelo para-choque gaiolinha, que o pessoal chama. E esse aqui, o 1970 primeira série, é o último modelo que tem essa característica. E aí, por acaso, eu acabei encontrando esse através do primo de um amigo. Eu fui buscar esse carro em Barretos. Ele estava bastante íntegro, mas só que ainda assim eu quis fazer ele do zero. Então eu refiz motor, refiz câmbio, elétrica, pintura, tapeçaria, fiz tudo. E fora esse monte de acessórios cromados. A gente pode pegar então uma carona com você? Maravilha, vamos lá. Bom, então Alex, esse carro para mim ele representa muita coisa, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele, é um projeto que eu fiz em parceria com meu pai, então isso para mim é muito importante, assim, é muito gostoso. De início, quando eu comprei esse carro, quando eu encontrei ele, a ideia era fazer uma coisa um pouco mais modificada, colocar aquele teto ragtop, que é tipo um teto solar, rebaixar ele, suspensão encurtada, mas enfim, o meu pai, como um bom purista que ele conseguiu me convencer a deixar esse carro com uma cara mais original. E de fato ele acertou, eu acatei a ideia dele e assim, hoje eu não troco nenhum dos detalhes que esse carro tem, não troco por nada. Qual o estilo então que você projetou para o seu Fusca? Eu preferi manter nele assim, um estilo mais voltado ao clássico. Não quis fazer grandes modificações, ele tem algumas melhorias pontuais, algumas coisas mais modernas que me trazem um pouco mais de segurança e de conforto, mas eu não quis abrir mão do estilo bastante clássico, né? Vitor, quando você sai de casa com o Fusca, você percebe que muita gente na rua se identifica com ele? Na verdade, eu acho que não tem um brasileiro que não se identifica com o Fusca. Eu passo na rua, as pessoas tiram foto, as pessoas acenam, brincam e tal, até porque o meu Fusca é azul e existe aquela brincadeira do Fusca azul, que você dá um soco, um tapa ali no seu amigo. Enfim, todo mundo se identifica, isso é muito legal.
Mas é isso aí, Alex. Obrigado por tudo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar do seu programa, do Máquinas da Pan. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. O Vitor comentou uma coisa bem interessante, que todo brasileiro se identifica muito com o Fusca. Por que esse carisma que ele desperta tanto nas pessoas? É simples. O Fusca tem um modelo que não é nada um design extravagante, mas ele criou um carisma principalmente na década de 60, quando chegou aqui no Brasil e foi o primeiro carro de todos os brasileiros. Quem viveu na época do Fusca sabe o quanto ele era econômico e quanto a gasolina era barata. Bons tempos, né? Esse cenário mudou e atualmente até mesmo o etanol deixa de ser uma alternativa contra esse custo abusivo dos combustíveis, que já está até em desvantagem se a gente comparar o custo versus consumo da gasolina. E mais detalhes agora a gente tem dessa matéria com a Beatriz Manfredini. Olha, infelizmente todos os estados brasileiros são afetados por essa desvantagem, né? Para quem não sabe, para valer a pena colocar etanol em vez da gasolina no veículo, o preço do etanol precisa ser até 70% menor do que o da gasolina. Isso não acontece em nenhum estado do país. O pior deles, o que tem menos vantagem, é o Rio Grande do Sul. Por lá, o preço do etanol e o da gasolina são quase iguais. O preço do etanol é 99% do da gasolina. O estado mais vantajoso, se a gente pode dizer assim, é Mato Grosso, onde o preço do etanol é 71% do da gasolina. Aqui em São Paulo, em média, né, esse preço do etanol está em 77% da gasolina. Eu falo neste momento de um posto de combustível aqui na região da Avenida Paulista e por aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, né, para fazer a comparação, o preço do litro da gasolina está R$ 6,99 e o do etanol está R$ 4,99. Essa pesquisa também fez uma comparação do quanto subiu o etanol e a gasolina no último ano. O preço do etanol subiu 61,8% e o da gasolina 68,6%, uma alta quase igual. Então, infelizmente, esse biocombustível continua aí sendo desvantajoso para o bolso dos brasileiros. É isso aí, a gente não tem trégua nem no país do biocombustível. E não só com esses contados 70% que não fecha a conta. E o consumidor é que sofre muito para tirar cada vez mais o carro da garagem. Para a gente economizar pelo menos aqui um pouco de combustível, mais um Fusca aí para você. Dessa vez, direto da fábrica. Acompanha comigo essa matéria do João Anacleto, do canal A Roda. Esse aqui, um dos últimos feitos aqui nessa planta, era um carro que, entre aspas, competia com o Gol em preço e até em volume de vendas. Ele durou de 59 a 86 e era bem legal, bem característico, porque esses últimos Gols, pode vir aqui mais perto, esses últimos Fuscas vinham com esse painel satélite, né? Era uma coisa assim que a molecada olhava para ver o ano, para saber mais ou menos o ano, olhava por dentro, se tinha o painel satélite sabia que já era dos últimos carros, né? E o Fusca tem uma história muito interessante também, porque em 1993, nessa mesma planta, ele voltou a ser produzido, o famoso Fusca Itamar, e aqui a gente tem um exemplar que foi feito pela Sulan, um exemplar conversível do Fusca, customizado, né? Bem legal, e muita gente fala que o conversível acaba com o carro e tal. Olha como essa porta aqui fecha, ó. Na hora. Muito legal, né? Sabe aquela máxima, bate e assopra? Pois é, o assopro a gente já deu aqui com os dois Fuscas que o João Anacleto trouxe pra gente. Agora vamos apanhar um pouco mais, com a notícia que vai impactar muito o bolso do consumidor. Desde a semana passada, distribuidoras passaram a pagar mais caro pela gasolina e também pelo diesel. Nani Cox. O preço médio de venda do litro da gasolina passa de R$ 3,09 para R$ 3,24, aumento de 4,85%.
Já o litro do diesel sobe de R$ 3,34 para R$ 3,61, uma alta de 8%. Esta é a primeira vez que a Petrobras aumenta os valores desde outubro do ano passado. No último anúncio, feito em dezembro, a estatal havia reduzido em 3,13% o valor da gasolina. Em comunicado, a Petrobras defendeu os ajustes, importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento. A petrolífera ainda reiterou o compromisso com a prática de preços competitivos, acompanhando as variações e evitando o repasse imediato para os preços internos. Os reajustes nas bombas levaram a gasolina a acumular alta de 47,49%. Na terça-feira, o IBGE anunciou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou o ano em 10,06%, o maior resultado desde 2015. O setor de transportes apresentou a maior variação, de 21,03%, com um impacto de 4,19 pontos percentuais. Imagine só, se desde outubro do ano passado não houve nenhum aumento dos valores pela Petrobras e a gasolina já subia muito acima da curva, imagina agora o que a gente pode esperar com o preço da bomba com todo esse aumento. E já que o assunto é a alta dos combustíveis na bomba, eu vou reforçar aqui também algumas dicas bem importantes para que você não caia em nenhuma armadilha na hora de abastecer o seu carro. Logo que você encosta o seu carro do lado da bomba de combustível, o frentista já manda: completa até a boca, doutor? Com a mesma objetividade da pergunta automatizada, você já devolve de bate-pronto e com aquela convicção de um expert em abastecimento. Pode parar no desarme do gatilho da bomba, por favor. O que acontece é o seguinte: os veículos modernos são equipados com um sistema que reaproveita os vapores que se formam dentro do tanque e coloca esses mesmos vapores à disposição do motor para serem queimados junto com a gasolina que circula no sistema. Além disso, o canister, que é aquele filtro de carvão ativado que separa o combustível proveniente do vapor, não pode ter contato algum com o líquido para não prejudicar a eficiência do sistema de abastecimento do seu carro. E agora que você já sabe a maneira correta de abastecimento, fuja das armadilhas. Combustível adulterado e fora do padrão pode causar problemas durante a partida, funcionamento e também com a redução da vida útil do motor. O que pouca gente sabe é que o consumidor tem o direito de pedir ao funcionário do posto que faça um teste para verificar a densidade e também a quantidade de álcool no combustível. Vamos agora voltar para o lado bom da vida com a garagem de Luiz Esteves, um colecionador que tem na garagem da sua casa memórias afetivas de 4 rodas e, claro, um Fusca. Acompanha comigo. Esse aqui foi a minha última aquisição, foi agora na pandemia, né, em 2020 que eu comprei. Já todo mundo que gosta de carro quer ter um Fuscão, né? Um Fusca, vai. E eu queria especificamente um Fuscão ou 71 ou 72 branco. E foi difícil achar. E até uma peculiaridade, apesar da placa ser 73, o carro é 72 o ano. Não sei por que o antigo proprietário fez isso. Então esse é um Fusca 72, que foi a primeira geração do Fuscão. E eu queria a primeira geração porque a entrada de ar é essa aqui, porque ele tem o farol olho de boi. E o Fusca é o carro que eu aprendi a dirigir, não desse ano, mas eu tinha um amigo que tinha um carro desse ano, branco, e acho que daí que veio se já que é para ter um Fusca, eu quero o Fuscão 72. A falta de semicondutores continua afetando a indústria automotiva e gigantes do setor se movimentam para regularizar a produção de veículos. Acompanhe agora com Carlos Aros. A crise mundial de semicondutores gera prejuízos para diversos setores, da indústria de eletrônicos até a automotiva. E ao que tudo indica, o cenário não deve melhorar até pelo menos o começo do ano que vem. Os semicondutores são matéria-prima para a produção de chips.
elementos fundamentais para aparelhos eletrônicos como smartphones e computadores. A pandemia agravou a situação da cadeia de suprimentos que abastece a indústria de semicondutores, que já estava sendo pressionada pelas disputas entre Estados Unidos e China e por outras tensões geopolíticas na região asiática. O cenário atual é de ampliação dos investimentos por parte das empresas para aumentar a capacidade produtiva. Segundo a Deloitte, 29 novas fábricas deverão ser inauguradas na Ásia, na África, no Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos. As perspectivas são de aumento de 36% na capacidade global de fabricação de semicondutores até o fim deste ano. Os investimentos para essa tentativa de retomada ultrapassaram os 60 bilhões de dólares no ano passado, um valor que deve aumentar muito em 2022. Mas a cadeia de produção dos semicondutores é bastante complexa, o que torna a solução para a crise ainda mais complicada. A produção de um único chip geralmente requer mais de 1000 etapas e passa por fronteiras internacionais 70 vezes antes de chegar ao cliente final. Para a indústria automotiva, segundo dados da consultoria Auto Forecast Solutions, no ano passado, 10 milhões de veículos leves deixaram de ser produzidos globalmente. No Brasil, a perda foi de 345 mil unidades. Por isso, quem compra um veículo 0 quilômetro entra em fila de espera em algumas montadoras. Os demais eletrônicos têm diminuição da oferta, atraso nas entregas e, em alguns casos, preços mais altos para o consumidor final. O problema não vai ficar só nesse ano. Segundo o nosso craque de tecnologia, Carlos Aros, a gente vai esperar até o início de 2023, ou seja, mais um ano para a normalização do abastecimento dos semicondutores. Olhem só isso, Lewis Hamilton se mantém em silêncio desde a última e polêmica etapa do Mundial de Fórmula 1 e já se especula que ele pode até mesmo deixar as pistas e não participar do campeonato desse ano. Para a gente entender melhor toda essa polêmica gerada durante a última volta do GP de Abu Dhabi, que consagrou Max Verstappen como campeão, nós convidamos o jornalista Fábio Seixas, blogueiro do UOL e comentarista da TV Cultura, para participar com a gente do Máquinas na Pan. Fábio, debate pronto. Alguma chance do Hamilton não participar neste ano da Fórmula 1? Olha, Alex, ninguém sabe, né? Para ser sincero, só o Hamilton tem essa resposta hoje. Eu acho que veremos o Hamilton não só em 2022, como em 2023. O contrato dele com a Mercedes vai até 2023. E aí, Alex, eu me apego ao passado do Hamilton, à história do Hamilton. O Hamilton, a primeira vez que eu entrevistei o Hamilton, ele tinha 13 anos. Eu estava em Silverstone, cobrindo um grande prêmio da Inglaterra, e aí, de alguma maneira, eu fiquei sabendo dessa história, que tinha um garoto negro brilhando nas categorias de base, que havia sido adotado pela McLaren e que um dia chegaria à Fórmula 1, porque todo o caminho ali estava sendo traçado e ele vinha conseguindo os resultados, né? Naquela escadinha ali para chegar à Fórmula 1. E eu lembro que eu entrevistei o Hamilton, ele tinha 13 anos, e uma frase que ele falou que me marcou com 13 anos foi a seguinte: eu sempre fui bom. O Hamilton falou isso, com 13 anos, né? A autoconfiança do Hamilton. Então, ele é um cara movido por resultados, movido por desafios, né? E, para mim, é muito estranho imaginar o Hamilton deixando a Fórmula 1 por baixo, deixando a Fórmula 1 como vice-campeão, depois de um duelo tão ferrenho aí com o Verstappen. Então, pelo que a gente viu do Hamilton, seria incoerente ele abandonar o barco agora. Fábio, voltando agora para aquela última volta da última etapa do campeonato. O diretor esportivo da FIA, Michael Masi, errou? É uma questão subjetiva, é uma questão de interpretação, é uma questão de opinião. O que acontece? O regulamento esportivo da Fórmula 1 não deixa clara a conduta do diretor de prova naquela situação. Por mais incrível que pareça, numa categoria que tem 70, está indo para o 73º campeonato, uma categoria tão envolvida com tecnologia, com grandes marcas, existem buracos no regulamento. E o regulamento não deixa claro o que deve ser a conduta do diretor de prova ali. Ou melhor, o regulamento joga para as mãos do diretor de prova, para a cabeça do diretor de prova, a decisão sobre o que fazer naquele momento. Se o regulamento fosse claro sobre isso,
a Mercedes teria entrado com um recurso, né, objetivo, e ali mesmo ela teria conquistado a vitória, teria conseguido mudar o resultado lá mesmo em Abu Dhabi. A Mercedes entrou com o recurso, no fim da noite lá em Abu Dhabi, o recurso foi derrubado, a Mercedes ensaiou entrar com um apelo na FIA e depois ela também recuou, porque o regulamento não é claro. O regulamento joga para a mão do diretor de prova a decisão, e foi isso que o Michael Masi fez. O grande problema é a incoerência. Esse é o grande problema, porque em situações idênticas, e aí a mais parecida com essa foi no Grande Prêmio do Azerbaijão, você vai lembrar, né? O Verstappen teve aquele pneu estourado nas últimas voltas, e aí ficou parado no meio da pista. A decisão da direção de prova ali foi por bandeira vermelha, para tudo, limpa a pista, relargada estática, relargada com os carros parados no grid, né? E em Abu Dhabi, numa situação muito parecida, Nicolas Latifi bate o carro, em vez de pararem tudo, tirarem o carro dele da pista e fazerem largada estática, fizeram a entrada do safety car, bandeira amarela, e aí aquela outra atitude que não está prevista no regulamento, de mandar os retardatários passarem pelo Lewis Hamilton e deixar o duelo franco entre o Hamilton e o Verstappen. Então, a grande culpa aqui, Alex, é do regulamento. Eu concordo com o Seixas, culpa realmente do regulamento. Mas, de qualquer forma, isso não alivia a bronca de Lewis Hamilton. E ainda, a gente tem essa dúvida se ele disputará ou não a Fórmula 1 nesse ano. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.